Bom, hoje nós vamos tratar o feedback como a principal ferramenta, a ferramenta central para a liderança e, consequentemente, para o desenvolvimento de uma equipe, dos liderados, né, de uma equipe. Bom, quando a gente olha um pouquinho, né, para as organizações, o que a gente percebe? A gente percebe que existem empresas, organizações que têm uma cultura de feedback e nós temos empresas que não sabem praticar o feedback e muitas vezes não faz ou deixa como para algo que é feito uma vez por ano, somente para cumprir ali algumas obrigações que o RH coloca. Bom, gente, é muito importante a gente entender que o feedback ele é uma ferramenta que precisa ser utilizada na liderança para que você consiga fazer como se fosse o acerto de contas. Né? Então você tem ali antes conversas, né, para se definir quais são os combinados do ano, os combinados do mês, do bimestre, enfim, e também e com isso você tem ali um processo, né, para estabelecer o feedback. Então não é só pontuar coisas que não foram bem feitas no seu ponto de vista, mas também precisa ser pontuado. Na verdade, as coisas precisam ser pontuadas conforme elas foram acordadas. E a gente percebe que as empresas, elas acabam, muitas empresas, mesmo que tenha cultura de feedback, ainda não sabem fazer esse processo, porque falta um planejamento, e esse assunto a gente vai deixar para a live da próxima terça-feira, porque hoje a gente vai se concentrar nos modelos de feedback, tá? Bom, então o que acontece? Quando eu tenho uma empresa com cultura de feedback, a gente percebe que a empresa ela cresce, os profissionais se desenvolvem e existe ali um clima bastante positivo, porque não tem o senão, né? Não tem dúvidas, as pessoas sabem o que elas precisam fazer, sabem o que precisa ser feito e sabe pedir apoio, né? Quando precisa ser feito, quando tem dúvida, sabem pedir apoio. Quando a gente olha para empresas que não possuem cultura de feedback, o que acontece? Nós vimos equipes que vão se arrastando, que não sabem muito bem aonde quer chegar, que não existe acordos para se conversar, para se pedir retornos, né, para se medir os resultados. E na verdade, se você tem cultura ou não de feedback, se você trabalha numa empresa que tem cultura ou não de feedback, o fato é que o feedback ele está acontecendo independente se você está dizendo alguma palavra ou não. Porque o simples fato de você se calar já diz alguma coisa. O simples fato de você não reconhecer um bom trabalho já diz algo, né? Então, a gente precisa entender que a cultura de feedback ela é importante e ainda que você, líder, trabalhe numa empresa que não tem um processo claro, definido, planejado, a minha sugestão, e eu estou aqui para te ensinar, a como você deve planejar, como você deve estabelecer essas conversas e como você deve conversar e dar o retorno do trabalho do seu liderado. A gente brinca que aquilo que a gente combina, né, uma vez que é acordado pelas duas pessoas, e não é nem brincadeira, é uma coisa séria, quando está acordado, quais são os objetivos que você e a sua equipe têm, né, e o que você quer, de acordo com os pontos positivos, com os pontos de habilidades que os profissionais têm, e aquilo que está como atribuído a cada um deles, você vai fazendo esse trabalho de feedback, né? E o que é o feedback? O feedback nada mais é do que um retorno para uma ação que já foi realizada. E isso é algo que você não pode demorar muito para dar. É importante você ter ali uma resposta imediata e frequente. Agora, não pode fazer com emoção, né? A gente sabe que, por exemplo, quando você faz um feedback, imagine você recebendo um feedback que não seja tão positivo, que não seja, ou que seja um feedback para corrigir algo aí do seu trabalho. Se ele não for bem pontuado com fatos e dados, o que vai acontecer? Vai te trazer insatisfação, vai te trazer ali uma tristeza, uma espécie de, puxa, por mais ainda que eu me esforce, nunca é suficiente. E esse mal-estar, ele sempre vai acontecer, né, se não houver
acordos bem claros, bem detalhados, para que você, liderança, e os seus liderados trabalhem em mais harmonia. Quando a gente coloca a emoção no feedback, o que acontece? A gente está colocando a emoção com... Normalmente, emoção ela é um julgamento a partir das suas referências, a partir das suas crenças e não diretamente relacionado aos fatos e dados. Então, eu convido você, líder, a pensar agora se você realmente tem feito aí essa lição de casa, né? Se você tem conversado com seus liderados, se você tem estabelecido os pontos aonde vocês querem chegar, né? Quais são os objetivos, quais são os pontos de desenvolvimento, né? E para que isso seja algo claro, transparente e que inclusive seja uma atividade gostosa. A gente fala que o líder influente, a gente sabe que o líder influente, aquele líder inspirador, é aquele líder que ele é acessível, ou seja, que além de ele ser acessível, ele tem uma comunicação clara, uma comunicação efetiva. Então não tem dúvidas em relação ao que ele espera de cada um dos seus liderados. Inclusive, ele tem uma comunicação tão boa que não existe dúvida nem das outras áreas, daquelas pessoas que se relacionam com ele, seja cliente, seja fornecedores, parceiros, seja as pessoas da equipe, ou seja, gestores ou mesmo funcionários de outras áreas. Porque a comunicação é clara, porque esse líder que inspira a gente, que faz a gente sentir assim, bastante motivação, né, e que nos influencia a ações positivas, ele simplesmente deixa tudo muito transparente. E eu vejo que isso é o que realmente funciona. Então vamos pensar assim, mas o que é exatamente o feedback, né? Eu falei que o feedback é um retorno a algo que já passou, né? E que não necessariamente você precisa esperar, mas você precisa assimilar aquilo para você não dar um feedback, né? Para você não pontuar com sua emoção que faria uso de um julgamento, né? Mas um feedback, aonde que ele faz a gente chegar? Então não existe uma liderança influenciadora, uma liderança que de fato faz a diferença se ela não aplicar o processo de feedback. Né? E o que o feedback compreende? Né? Ele vai olhar quais são aqueles combinados, né, que foram, vamos dizer que é um mapa de onde você precisa chegar. E foi planejado uma viagem, e você tem ali o mapa de onde você precisa chegar. E aí você tem o ponto A, né, da onde você sai, o ponto de partida, ao ponto B, que é o ponto de chegada. Então imagina que, de repente, esse meio de transporte é um navio, e que tá lá, sai do ponto A, né, do seu ponto de partida, e começa a navegar em mares um pouquinho turbulentos. O que vai acontecer? Se ele sai ali um pouquinho da rota, imagina se, por exemplo, o comandante não tomar uma ação imediata, né? Se ele não recalcular a rota, o que pode acontecer? A probabilidade de chegar no ponto B, ela é pequena. Você pode chegar no ponto B, no ponto C, no ponto Z. Você pode até ir muito longe daquilo que você estabeleceu como ponto de chegada, né? Então, o feedback ele funciona justamente para ir conforme as coisas vão, conforme você vai para a ação, né? Conforme você começa a realizar aquilo que foi planejado, se sair algo fora do que pode, né, levar a um destino ou dar uma volta maior para chegar no ponto B, você começa ali já a trabalhar as correções. Né? E aí a gente fala do feedback construtivo, do feedback corretivo. O que eu quero dizer? Que se você deixa para depois, o que pode acontecer? Né? O que vai acontecer, o que fatalmente acontece, e isso é algo que acontece muito nas empresas. Principalmente quando as lideranças elas não estão muito confortáveis com um liderado específico. Né? Então eles vão deixando. Então é como se você pegasse o navio, você desse a partida e daí ele abandonasse ali o leme e deixasse as coisas irem, né? Então o líder, ele é o comandante, ele precisa se postar ali, ele precisa
eu digo, apossar da posição, né, se empoderar para que ele vá corrigindo aquelas ações, né, que foram aquelas ações que levaram, que estão caminhando para uma direção diferente do objetivo. Então, não dá para deixar, não dá para abandonar o barco, né, não dá para abandonar a direção, o leme, e você vê o que está acontecendo, sem que você vá ali imediatamente e corrija. Então, eu acho que com esse exemplo a gente consegue compreender que, uma vez que você tem uma rota, né, um mapa de onde você quer chegar, o feedback ele não pode ficar para depois. O feedback ele precisa ser frequente e imediato. E o que nós notamos é que empresas que não têm cultura de feedback, o que acontece? Esse retorno ele demora a acontecer. E aí quando ele chega num ponto para ser conversado, as coisas já foram aí para um outro destino e aí não tem recuperação. E por isso a gente sabe que empresas muitas vezes perdem muito da produtividade, né, da capacidade produtiva, justamente porque as lideranças às vezes se sentem um pouco ou muito desconfortável em dar o retorno, em pontuar aquilo que não está legal, né, e que é necessário.